Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com vocês. Estamos aqui para falarmos mais uma vez da palavra de Deus, para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa aí o seu gostei, ajude-nos a crescermos o canal. E no final do vídeo, se essa palavra falou com você de alguma forma, ou te trouxe algo ao coração, deixa o seu comentário aí para que nós possamos acompanhar e trocarmos informações, né? Escreva aí o que Deus falou com você, as experiências que você já teve com relação a essa palavra, é muito importante para nós, tá bom, meus queridos? Vamos ler nas nossas Bíblias o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu quero ler mais uma vez. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Essa é uma passagem bíblica, então, do livro do profeta Isaías, considerado pelos estudiosos, pelos teólogos, um dos profetas maiores. Eles classificam profetas em maiores e menores, de acordo não com a importância espiritual que tiveram, ou não por serem maiores em termos de mais importantes ou menos importantes, mas sim na quantidade de escritos. O livro de Isaías é um livro aí que ultrapassa 60 capítulos, é um livro relativamente grande, né? Tem bastante coisas escritas ali. Isaías viveu ali num período próximo ali ele durante o seu ministério, durante a sua vida, no norte, o reino do norte, Israel, ele foi levado cativo para a Síria. Então, durante o período da vida do profeta Isaías, ele tomou conhecimento que Israel, o reino do norte, foi levado cativo, e ali no reino do sul houve uma tentativa de invasão pelo rei Senaqueribe, onde Deus deu uma vitória ali para a nação de Israel, mas no reino de Judá, ali no reino do sul. Isaías profetizou muito sobre a questão do arrependimento, levando Israel ao arrependimento. Ele fala ali sobre o castigo que Deus traria sobre as nações. E Isaías ele é muito usado por Deus para falar, inclusive, sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda, a primeira vinda dele, quando ele veio em forma de homem, quando ele morreu pelos nossos pecados, e também, principalmente, pelo reino vindouro, a volta de Cristo, o reino milenar, o reino eterno dele. Isaías foi muito usado por Deus para profetizar muitas coisas a respeito do que iriam acontecer. Inclusive, as profecias que Deus, ali, a forma como Isaías traz as revelações do Senhor, elas são tão impressionantes que muitas pessoas debatem até se coisas que ele disse que iria acontecer com tantos detalhes não teriam sido escritas essas profecias depois que já tinham acontecido. Então as pessoas até duvidam de que Isaías talvez tivesse escrito aquilo ou não naquele momento, né? Mas o que Isaías está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo assim, né? Eu quero ler mais uma vez, eu vou trazer de novo esse versículo aqui na tela. Ele diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então ele está passando para nós uma informação. Obviamente ele estava falando ali naquele momento com a nação de Israel. Esse é um capítulo onde ele mostra a grandeza de Deus, entre outras coisas. E aqui nesse lugar ele está falando a questão do que Deus faz. Ele começa porque desde a antiguidade não se ouviu. Quer dizer, desde os tempos do início, nunca... nós podemos até chamar a antiguidade de... coisas anteriores, mas no sentido da eternidade, né? Uma eternidade anterior, nunca se viu nos tempos da antiguidade, desde sempre, ele está falando, desde sempre, nunca se ouviu. E aí ele vai falar também, nem com ouvidos não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Então ele vai destacar quem é Deus? Ele está falando, Senhor, nunca foi visto, não se ouviu falar na antiguidade, nem com ouvido se percebeu, nunca alguém ouviu falar de um Deus além de ti, além de ti.
O Senhor é o Deus que completa todas as coisas, é o Deus todo-poderoso, é aquele que é soberano, é aquele que guarda, é aquele que abençoa. Como se ele estivesse dizendo, naquela época, em toda a história da humanidade, desde que o homem caiu e se afastou do Senhor, o homem começou a buscar outros deuses. Foi revelado, lógico, que uma estratégia de Satanás. Nós sabemos que Satanás ele quer desviar os olhos da humanidade do Senhor, e ele começa a inspirar na humanidade adoração a outras entidades, se apresentando como deuses, apresentando para o homem uma oportunidade, uma forma de adoração. Então ele está dizendo que qualquer outra pessoa, qualquer outra entidade que era adorada pelo Senhor não se comparava. É isso que ele está dizendo. Deus, ele é um Deus pleno, é um Deus completo, é um Deus perfeito, e nunca se ouviu, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. E eu posso dizer, ele poderia até completar, e nunca jamais se verá, nunca se verá, nunca jamais se ouvirá de um Deus como o Senhor. Mas ele foca aqui que trabalha para aqueles que nele esperam. Pegando essa primeira parte que Isaías está focando, que nunca se viu um Deus dessa forma, o próprio Senhor Deus diz no livro de Isaías 45, versículo 6, ele fala: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Então o próprio Deus se apresenta dessa forma. Isaías traz essa revelação do Senhor para nós como o Deus único, que fora dele não há outro Deus, que nunca se ouviu falar desde a antiguidade, e isso é uma realidade, queridos. Nós podemos até ouvir falar de deuses por aí, mas nunca nós vamos ver um Deus poderoso como o Deus da Bíblia. Isso sem dizer que a própria Bíblia diz que todo aquele que não é o Senhor não são deuses, são enganadores, são trazidos para o engano do homem, para desviar o homem do coração do Senhor. Como Deus diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, não tem outro Deus. Aquilo que os homens chamam de deuses, na realidade, lá no Novo Testamento nós vamos ver Paulo dizendo que são demônios, né? que são espíritos que se apresentam como deuses, ou criam filosofias, ou criam histórias a respeito de uma divindade qualquer, e ensinam os homens a adorarem essas divindades. Mas ele fala aqui, o foco de Isaías, obviamente, não é diretamente falar só sobre o caráter de Deus, mas ele vai destacar algo aqui no caráter de Deus. Ele vai falar assim, que esse Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. Ele está falando, aquela pessoa que espera no Senhor, o Senhor trabalha para ele. É até estranho nós lermos um versículo assim, que Deus trabalha, se eu espero no Senhor, Isaías está dizendo, se você espera no Senhor, Deus trabalha para você. E é algo totalmente avesso daquilo que na prática é a realidade, porque ele é o Senhor e nós somos seus servos, né? Ele é o Pai, nós somos os seus filhos. Os filhos servem ao Pai, né? O servo serve ao Senhor. E a autoridade é do Pai, a autoridade é do Senhor, e os servos e os filhos estão debaixo da autoridade, os filhos debaixo da autoridade do Pai e os servos debaixo da autoridade do Senhor. Mas Isaías está trazendo para nós uma revelação de que Deus é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que ele trabalha para aquele que nele espera, algo totalmente contrário a tudo que as divindades têm por aí. As divindades, elas sempre cobram algo do homem, elas sempre pedem algo do homem para fazer algo em troca. Por isso, queridos, que às vezes nós vemos em alguns lugares as pessoas ensinando que o Deus da Bíblia é similar a esses deuses pagãos, que precisa de troca, que eu tenho que dar algo para ele me dar algo de volta, que eu tenho que fazer alguma coisa para ele me retornar. Não, o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é um Deus de graça. Graça significa que é algo imerecido, algo que não tem preço, que não dá para pagar. É algo que ele dá de graça para nós. É algo que nós não temos merecimento algum, e não há nada que nós façamos que nós podemos receber isso que muitas vezes nós buscamos do Senhor. Ele está dizendo, ele trabalha para aquele que nele espera. Se nós esperamos no Senhor, é como se ele estivesse dizendo, Deus está cuidando de tudo. Nós já vimos, esses dias mesmos nós falamos aí em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que todas as coisas em conjunto que acontecem, elas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que são chamados. E aqui ele está falando, Deus trabalha para aquele que nele espera.
tudo que acontece na nossa vida, se nós temos esperado no Senhor, vai chegar num ponto que vai acontecer a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. Nós temos que entender que se nós esperarmos em Deus, as coisas vão se cumprir, as coisas vão acontecer, né? Nós vamos ver que Deus, ele vai intervir na história da humanidade o tempo todo, e ele faz isso de tal maneira que faz com que as pessoas executem a sua vontade. Então Deus, ele vai influenciar vários setores de tudo que está acontecendo no mundo, na humanidade, nas finanças, na lei, na vida das pessoas, fazendo com que no final tudo aquilo que ele planeja acaba se cumprindo. Deus, ele se vale dos erros dos homens, das más escolhas, das boas escolhas, da decisão de pessoas que decidem ouvir a sua voz. Deus vai pegando tudo o que está acontecendo e como ele por ser onisciente e saber de todas as coisas, ele vai criando, ele vai tomando decisões e criando oportunidades e abrindo portas em lugares que precisam ser abertos, fechando portas em lugares que precisam ser fechados, sempre considerando tudo que os homens, em geral, estão fazendo, os erros e os acertos, né? Eu não creio que Deus, ele interfira diretamente no desejo dos homens, na vontade dos homens, nas decisões dos homens. Deus, ele inspira nas pessoas através da sua palavra, ele inspira um desejo das pessoas fazerem a sua vontade. E isso é uma obra do Espírito Santo na vida daquele que crê, né? Eu queria ler para vocês aqui o Salmo capítulo 31, versículo 19, que olha o que diz aqui no Salmo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem. Olha só, aqueles que esperam no Senhor, Deus trabalha para eles. Mas aqui o salmista está dizendo que a bondade dele, ele guardou para aqueles que temem ao Senhor. Se nós temos temido ao Senhor, a bondade do Senhor está para nós, o qual operastes para aquele que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Então as pessoas que continuam confiando em Deus, mesmo no mundo caído, mesmo no meio da humanidade que não crê, essa pessoa que confia, que teme ao Senhor, ele opera a bondade dele na vida dessas pessoas. E o que o salmista está falando? O que significa opera a bondade, operar a bondade? É fazer coisas boas, é agir de maneira que traga bênçãos para aqueles, de abençoar mesmo. Ele está falando de Deus ser um Deus abençoador, um Deus que tem o melhor no seu coração para aqueles, nós já vimos que ele trabalha para aqueles que esperam nele, e ele aqui, a bondade dele para aqueles que o temem, né? Aqueles que em ti confiam na presença do Filho dos homens. Ele está falando que dá até um testemunho de fé no meio de um mundo caído, no meio da humanidade em geral. Nós vamos ver, inclusive, que essa passagem bíblica que nós lemos no começo, que Paulo, ele vai fazer uma menção a essa passagem bíblica, né? Ele vai falar isso para reforçar o ministério do Espírito Santo que tem agido na igreja, e o ministério do Espírito Santo, ele revela para nós Jesus como sendo Cristo, ele traz para nós Jesus como o Filho de Deus e o Messias, né? E ele também revela o mistério da igreja. E aí, nesse interim, né, nesse meio, Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Mas olha só o que ele diz. É uma passagem até bem conhecida, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Ele está se referindo lá ao que nós lemos lá em Isaías. Ele fala que desde a antiguidade não se ouviu e nem ouvidos ouviram, né, que há um Deus tão abençoado. E Paulo está fazendo uma referência a isso. Ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. E aí ele coloca, e não subiram ao coração do homem. O Espírito Santo traz mais luz sobre essa passagem. Coisas que o homem não imaginou. Coisas que no coração do homem são incapazes de serem percebidas ou serem imaginadas. Paulo está dizendo que não chegou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então ele aumenta, né? Lá ele fala que nunca se viu um Deus que trabalha da forma que ele trabalha para aqueles que esperam nele. Nós vimos agora no Salmo 31, que Deus, ele guarda a sua bondade, quer dizer, ele está com a bondade dele reservada para aqueles que o temem e para aqueles que confiam, que dão um bom testemunho na frente dos outros. Mas aqui agora Paulo está dizendo que as coisas que nós não ouvimos e nem vimos, quer dizer, se referindo àquele versículo lá atrás, ele está falando, quer dizer, todas as promessas do Antigo Testamento, né, as coisas que o olho não viu, o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem o coração do homem foi capaz de entender ou de imaginar, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado àqueles que o amam. Então são
são mensagens dizendo que se você espera em Deus, se você ama o Senhor, teme ao Senhor, dá testemunho dele na frente das pessoas, você tem todas as promessas de Deus voltada para você, né? Olha só o que ele diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 20. Ele diz assim: Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Ele está dizendo ali para Deus: Senhor, ninguém há como tu, não há ninguém, não há Deus fora de ti, é só o Senhor, jamais se ouviu na antiguidade, nem olhos viram, não, só o Senhor, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Tudo que nós temos ouvido vai mostrar para nós que não tem outro Deus, é só Ele, e fora dele não há outro, não tem como nós termos qualquer esperança de encontrar, né, em outra divindade ou em outro ser, qualquer coisa que mostra para nós alguém maior do que esse Deus. Esse Deus é maravilhoso, ele é poderoso. E se nós temos esperado nele, se nós temos o amado, temido, falado dele para as pessoas, esperado no Senhor, ele vai cuidar de nós, ele trabalha para nós. Esse trabalho é que ele está fazendo com que as coisas, no final, sejam as melhores possíveis para a nossa vida. Ele está cuidando de nós. Pode ser que agora eu e você estejamos passando por problemas, pode ser que você se encontre triste, pode ser que nós temos nos encontrado ansiosos, com o nosso coração pesado, com medo do futuro, às vezes com o nosso coração amargurado de experiências ruins passadas, mas Deus está falando, se nós temos esperado no Senhor, essa passagem bíblica mostra para nós que Ele trabalha, Ele é um Deus maravilhoso, que nunca se ouviu falar, nunca houve outro igual, Ele trabalha para aqueles que esperam nele, aqueles que esperam, é muito interessante isso, né? Aquele que espera, o que é esperar? Esperar, ela dá origem a palavra esperar e esperança, elas são originárias da mesma raiz, né? Esperar tem a ver com aguardar algo que venha. Então é uma esperança. Uma pessoa que está no ponto esperando o ônibus, ela tem esperança que o ônibus vai passar. Pode ter tido uma greve e não passar? Pode ter tido um desvio da linha e o ônibus não passar? Pode, mas se ela está esperando, ela tem uma esperança, ela crê que aquilo vai acontecer. É interessante. Muitas vezes nós não pensamos muito nos sentidos da palavra, mas ele falou lá no versículo de Isaías que aqueles que nele esperam, Deus trabalha por aqueles que nele esperam, quer dizer, a sua esperança está onde? Onde está a minha esperança? Nós temos que esperar no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, ela tem que estar no Senhor, e se a nossa esperança está nele, quer dizer, eu creio que é dele que virá a solução para o meu problema, eu creio que é nele que virá o bálsamo na minha alma que vai alegrar o meu coração, eu espero que seja dele que venha a salvação, eu não posso me salvar, a minha esperança tem que estar, perdão, queridos, a minha esperança tem que estar completamente no Senhor. Então ele está falando, aquele que nele espera. Nós vamos ver aqui que Paulo, na Epístola aos Romanos, né, ele vai falar um lugar lá que a esperança não tem a ver com o que se vê ou com o que já se concretizou. A esperança daquilo que já aconteceu não é esperança, ele fala. Aquilo que você vê já não é mais esperança, porque você está vendo. Na realidade, nós temos que colocar a esperança naquilo que nós não vemos. Como diz lá no livro de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isso é fé. Fé é ter o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Então, ele está dizendo, né, em Isaías lá, ele está falando para nós que se nós esperamos em Deus, se nós temos fé que Ele cuida de nós e que por causa do nome de Jesus, Ele atende às nossas orações, que por causa da morte de Jesus na cruz, nós fomos feitos filhos e nós esperamos nesse Deus, a Bíblia está dizendo que Ele trabalha para nós, Ele vai fazer com que tudo, no final da história, seja maravilhoso para nós e tudo vai dar certo, meu irmão. Mesmo que na metade do caminho, mesmo que durante a jornada nós tropecemos, mesmo que durante toda a nossa caminhada espiritual, Jesus disse que a porta era estreita e o caminho era estreito que leva à salvação. Ele é estreito, mas Deus ele está trabalhando para nós. Se nós caminhamos e esperamos no Senhor, Ele está cuidando de nós, né? Eu queria terminar essa passagem bíblica, né, o estudo da palavra de hoje, lendo para vocês Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo.
tudo. Se você espera no Senhor, uma hora, aquilo que você tem crido, que você tem esperado, que você tem buscado em Deus, você vai ver acontecer, meu irmão. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo para se cumprir em todas as coisas. Se aquilo que você espera, se aquilo que nós temos colocado no nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, é algo bom, é algo agradável ao Senhor, está alinhado com a palavra dele, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que essas coisas elas vão se cumprir. Porque se nós esperamos no Senhor, esse Deus que nunca se ouviu falar, que nunca se viu desde a antiguidade, desde sempre, nunca houve Deus como ele ou maior que ele, nunca houve. Esse Deus, a Bíblia está dizendo que ele trabalha para aqueles que esperam nele. Se você espera no Senhor, esse Deus, ele vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, né, nessa noite. Eu queria só comentar que foi uma irmã em Cristo que me mandou essa passagem, né, como dizendo que era algo que talvez Deus quisesse falar ao meu coração ali, né, tanto Isaías 64:4 quanto Eclesiastes 3:1. E eu decidi fazer essa mensagem, porque lendo, Deus falou muito comigo nessa palavra. E eu espero que ele tenha falado com você também, tá bom? Se esse vídeo te abençoou, compartilhe ele com outras pessoas, inscreva-se aí mais uma vez, peço para se inscrever no canal, compartilha, deixa aí a sua mensagem, escreve aí se você concorda com isso, não concorda, se Deus tem sido bom para você, se você tem esperado no Senhor, tá bom? Nós nos vemos, e eu tô aqui falando, né, bastante, e acabei nem voltando aqui para a minha imagem. Vocês me desculpam, fiquei falando aí com o versículo, mas se essa palavra falou com você então, queridos, ore por nós, ore pelos nossos ministérios, e eu quero ver vocês no próximo vídeo, tá bom? Nós nos encontramos, um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus, e nós nos vemos novamente. Até mais, tchau, tchau.